Uma vida de casada, construída ao longo de 25 anos, desmoronou em um único instante. Aos 52 anos, Helena, uma dona de casa comum, se viu diante de uma escolha perigosa. No meio desse processo, surgiu um jovem de 20 e poucos anos, e a sinceridade oculta em seu olhar despertou um sentimento proibido que mudaria sua vida para sempre. E você, conseguiria entender a escolha dela? Os 25 anos de casamento pareciam, por fora, sólidos e estáveis. A rotina de Helena era como uma partitura bem ensaiada: acordar sempre no mesmo horário, coar o café e cuidar com um leve toque das samambaias penduradas na janela da cozinha. No entanto, naquele dia, uma pequena fissura abalou o fundo de sua alma. Na mesa do café da manhã, em contraste com as palavras gentis de seu marido, uma frase afiada foi dita. Ou melhor, não foi uma palavra, mas a sombra de uma verdade que ela jamais conhecera. Naquele momento, tudo em sua vida, que por 25 anos parecera tão familiar, começou a tremer. Ela segurou a xícara de café, com tanta força que as pontas de seus dedos ficaram brancas. Olhou para fora, mas a paisagem parecia tão instável quanto seu coração. Foi então que algo inesperado invadiu seu campo de visão. Um jovem, na casa dos 20 anos. O barista do café charmoso do bairro, por quem ela sempre passava. Ele era sempre quieto, mas demonstrava um interesse caloroso a quem lhe dirigisse o olhar. Naquele dia, por acaso, enquanto ela pedia um café, seus olhares se cruzaram. Ele a encarou de uma forma que parecia casual, mas era profundamente honesta. Helena sentiu o rosto esquentar, mas naquele olhar encontrou, ao mesmo tempo, consolo e segurança. "A senhora está bem?" ele perguntou. Foi uma frase curta, mas uma onda de emoção antiga percorreu seu peito. A voz daquele jovem soou como o sussurro mais acolhedor do mundo. Nunca antes sentira que alguém a compreendia de verdade, e por isso aquele momento foi tão estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante. Mas logo ela voltou à realidade. O conflito com o marido e o peso da responsabilidade e da culpa, construídos ao longo de 25 anos, a esmagavam. Por um lado, a sutil conexão com aquele jovem a deixava animada, mas por outro, uma pressão esmagadora a forçava a se controlar. A partir daquele dia, sua rotina começou a mudar aos poucos. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora abalavam seu coração, e o calor sutil das coisas do dia a dia, sentido na ponta dos dedos, provocava um turbilhão de emoções. E o olhar daquele jovem, que parecia sempre observá-la, lhe lançava uma pergunta silenciosa: "Para onde estou indo agora? Este sentimento é certo ou errado?" Assim, sua vida estável começou a ruir em um instante, e os espectadores assistiriam, prendendo a respiração para ver qual escolha ela faria. Depois que sua vida perdeu o equilíbrio, a presença do jovem começou a se infiltrar em sua mente a cada pequeno momento do cotidiano. No início, foi pura coincidência. Enquanto esperava seu pedido no café, ele se sentou por um instante na mesa ao lado, lendo um jornal. Mas quando seus olhares se encontraram, ele deu um breve sorriso, e ela, com uma agitação inexplicável, sentiu como se sua respiração tivesse parado por um momento. Alguns dias depois, a coincidência se repetiu. Quando ela procurava um livro na livraria do bairro, o jovem estava escolhendo um livro na mesma estante. Ao perceberem que os temas dos livros que escolheram eram semelhantes, a conversa começou naturalmente. "Eu também já li este livro. É realmente comovente, não é?" A voz dele era calma, mas cheia de sinceridade. Ela hesitou por um momento, mas logo respondeu com um sorriso cauteloso: "Sim, eu também achei. Fazia tempo que não lia um livro que tocasse tanto meu coração." Nessa breve conversa, eles começaram a vislumbrar um pouco da vida um do outro. Ela insinuou, com cuidado, sobre seu casamento e a confusão recente, e ele ouvia atentamente, como se tentasse compreender sentimentos que nunca havia experimentado. Havia um leve constrangimento na conversa, vindo da diferença de gerações, mas até mesmo esse constrangimento parecia novo e refrescante para ambos. Com o tempo, seus encontros se tornaram cada vez mais naturais. O que começou com um simples cumprimento
transformou-se em breves momentos em que compartilhavam o dia um do outro. Enquanto ela falava, o olhar dele era suave e focado, e ela, sentindo a sinceridade em suas reações, começou a abrir seu coração. Mas no fundo, o conflito persistia. Ele era jovem e vivia uma vida livre, enquanto ela tinha que pensar nos 25 anos de casamento e no julgamento da sociedade. Havia momentos em que um olhar e um sorriso eram suficientes para se entenderem, mas ela, envergonhada da agitação que sentia, abaixava a cabeça por um instante. Então, um dia, um pequeno incidente aproximou ainda mais a relação deles. Na livraria, ao deixar cair uma pilha de livros, ele rapidamente a ajudou e suas mãos se tocaram. Foi um contato breve, mas ela sentiu o coração disparar. E naquele momento, ele sorriu e disse: "A senhora está bem? Parece que tem passado por momentos difíceis ultimamente." A frase dele pareceu mais do que uma simples preocupação. Ela sentiu um profundo consolo e, ao mesmo tempo, foi envolvida por uma emoção confusa. A partir daquele dia, a conexão deles deixou de ser uma simples coincidência e se transformou lentamente em um interesse intencional. O olhar, o sorriso, o pequeno toque, tudo se tornou uma forma de se entenderem. No entanto, ainda era o início de um sentimento sutil e cauteloso que ninguém ainda expressava em palavras. O espectador, neste momento, pode sentir a agitação e a tensão que florescem entre os dois, e a oscilação de seus corações um pelo outro. Após a breve conversa na livraria dias antes, o coração de Helena estava muito mais complicado. O vazio e a impotência que sentia em seu casamento ainda a oprimiam. Mas os breves momentos de riso e os olhares trocados com o jovem se infiltravam profundamente em sua alma. Ele não apenas ouvia suas histórias, mas parecia tentar compreender as emoções ocultas nelas. Um dia, ela tomou coragem e confessou-lhe parte de seu coração. "Ultimamente, minha vida tem estado muito instável. É como se tudo a que me acostumei por tanto tempo estivesse desmoronando de repente." O rosto dele mostrava uma profunda empatia e preocupação. Um breve silêncio se instalou, e ela, de cabeça baixa, sentiu medo em seu coração. O próprio fato de estar compartilhando aquilo com um homem tão jovem era estranho e, ao mesmo tempo, emocionante. Ele pousou a mão suavemente sobre o braço dela e disse: "A senhora não está sozinha. Só o fato de conseguir desabafar assim já é um ato de grande coragem." Foi um toque breve, mas o coração dela bateu descompassado. O calor transmitido pela ponta de seus dedos penetrou fundo em sua alma, e sentimentos há muito esquecidos começaram a ressurgir lentamente. No entanto, ela logo se lembrou da realidade. O peso de 25 anos de casamento com seu marido, a família e o julgamento social a pressionavam intensamente. Em meio a esses sentimentos complexos, ela se sentia confusa sobre se a agitação que sentia era certa ou errada. Ele era jovem e vivia uma vida livre, mas ela carregava o fardo da responsabilidade e do dever. Essa diferença a fazia hesitar. Ela fechou os olhos, respirou fundo por um momento e soltou um pequeno suspiro. "Será que eu posso mesmo sentir isso?" No olhar dele, havia uma mistura de espera e compreensão, mas ele não a pressionou. Apenas ficou ao seu lado, permitindo que ela encontrasse a resposta por si mesma. Naquele momento, pela primeira vez, ela sentiu seu coração se libertar. Era uma emoção complexa, uma mistura de medo e culpa, de agitação e esperança, mas foi o momento em que ela reconheceu que tudo aquilo era o seu verdadeiro eu. O espectador pode sentir o conflito interno de Helena. A conexão com o jovem se aprofunda, mas as barreiras sociais e internas ainda existem. Essa hesitação e a confissão sincera de seus sentimentos criam a tensão central da história que se seguirá. O que é enfatizado aqui não é o contato físico, mas a comunhão emocional, o conflito interno e a sinceridade, a consideração e a empatia do outro. Através disso, o espectador se envolve, sentindo junto com ela sua agitação e seu medo. Ela já sentia a presença dele em seu cotidiano de forma natural, mesmo num simples passar de olhos. Uma pequena expressão ou um gesto dele deixava uma profunda ressonância em seu coração. Agora,
eles conseguiam entender mais pelas ações do que pelas palavras. Naquele dia, sentaram-se lado a lado em um banco no parque do bairro. A brisa suave do fim de tarde soprava, e as folhas secas caíam, fazendo um som farfalhante. Com o coração dividido entre a tensão e a excitação, ela respirou lentamente e se sentou ao lado dele. Ele, naturalmente, respeitou seu espaço e sentou-se um pouco afastado, mas, ao mesmo tempo, a distância entre eles diminuía sutilmente. Às vezes, só ficar assim em silêncio já é um consolo, ela disse, quase num sussurro. Ele balançou a cabeça suavemente. Aquelas palavras não precisavam de resposta. Em uma cumplicidade silenciosa, eles sentiam a presença um do outro. A mão dele tocou por um instante o braço dela. Foi um contato leve, mas o coração dela disparou por um momento. Ao se olharem e trocarem um leve sorriso, uma conexão emocional mais profunda do que qualquer palavra foi estabelecida naquele breve instante. O calor sentido na ponta dos dedos, a brisa que roçava seus ombros e a sensação de suas respirações se aproximando criaram uma intimidade que não podia ser expressa em palavras. Eles começaram a compartilhar suas histórias de forma um pouco mais profunda. Memórias de infância, a música favorita, ou até mesmo os arrependimentos e alegrias do passado. Nesse processo, ela revelou honestamente as emoções que havia reprimido por tanto tempo e ele a ouvia sem julgamento. Era mais do que simples empatia. Uma conexão de respeito mútuo por seus mundos interiores se fortalecia. No entanto, em um canto de seu coração, ainda havia cautela. O olhar da sociedade, as responsabilidades do passado e a distância imposta pela diferença de idade a deixavam tensa. Apesar disso, nos momentos em que estava com ele, ela sentia seu coração um pouco mais leve e livre. Após o encontro no parque naquele dia, no caminho de volta para casa, ela remoía o sorriso e o calor da ponta dos dedos dele. Agora, não era mais apenas excitação ou curiosidade, mas um sentimento caloroso de compreensão e proteção mútua que começava a se estabelecer. O espectador, nesta cena, pode sentir a intimidade transmitida sem palavras, a emoção sentida nos olhares e gestos, e o momento em que o conflito interno e a excitação coexistem. Essa intimidade silenciosa se torna a base para a história que se seguirá. Sem eventos dramáticos ou expressões exageradas, o espectador sente naturalmente a conexão e a profundidade dos sentimentos dos dois, envolvendo-se na narrativa. Esta fase é um prelúdio importante para o conflito emocional e a tensão que se desenvolverão mais tarde. Sua rotina agora estava completamente diferente. O sentimento que se infiltrou pelas frestas de seus 25 anos de casamento era, por um lado, excitação, mas por outro, culpa e confusão. Uma briga trivial com o marido, ressentimentos guardados por muito tempo e o sentimento pelo jovem que brotava em seu peito vieram todos de uma vez. Naquele dia, os dois fizeram uma caminhada um pouco mais longa que o habitual. Enquanto caminhavam por uma alameda do parque banhada pela luz dourada do entardecer, ela não conseguiu reprimir as emoções que subiam do fundo de seu coração. Eu não sei. Não entendo por que meu coração está tão agitado, ela disse com a voz trêmula. Sua fala continha uma mistura de ansiedade e excitação. Nos olhos dele, havia uma compreensão e preocupação sinceras. Ele a observou em silêncio por um momento e, cuidadosamente, colocou a mão sobre as costas da mão dela. Foi um único toque, mas seu coração disparou. Um sentimento que dormia há muito tempo no fundo de sua alma despertou. Eles se encararam, sem palavras por um tempo. O som do vento, o farfalhar das folhas e a respiração dos dois preenchiam o momento. Mas a realidade não desmoronava facilmente. Ela se lembrou da responsabilidade do casamento e do olhar da sociedade, e recuou a mão levemente. Isso é certo? Sinto que o que estou sentindo talvez esteja errado. Sua voz tremia de ansiedade e medo. Ele compreendia sua angústia, mas esperou, permitindo que ela fizesse sua própria escolha. Naquele instante, a tensão entre os dois atingiu o auge. Eles se sentaram em um banco em silêncio, confortando-se apenas com a presença um do outro. Um pequeno toque, um leve roçar de ombros
ou a sinceridade oculta no olhar substituíam todas as palavras. O espectador, neste momento, sente a comunhão emocional mais intensa que as palavras e a sutil excitação e ansiedade um pelo outro. Finalmente, ela decidiu se firmar. Embora não pudesse abandonar completamente o peso de seu casamento, decidiu aceitar que o sentimento que experimentava agora era real. Ele respeitou a decisão dela e não a pressionou. Apenas mostrou que estar junto no tempo e no espaço, compreendendo um ao outro e compartilhando seus corações, era suficiente. Naquela noite, os dois sentaram-se por um momento de mãos dadas. Foi um contato breve, mas podiam sentir o calor e a respiração um do outro. Ela experimentou excitação e medo, confusão e segurança ao mesmo tempo, e percebeu a possibilidade de uma vida diferente. O espectador, nesta cena, sente vividamente a explosão de emoções, o momento da escolha e o conflito e a tensão internos. Este clímax de tensão se torna um ponto de virada crucial que levará à resolução emocional e ao aprofundamento da intimidade. A partir daquele dia, seu coração não era mais o mesmo. O sentimento que se infiltrou pelas frestas de seu casamento agora não era mais uma simples excitação, mas um processo de se reencontrar. Ela, lentamente, tornou-se honesta consigo mesma. Entre o medo, a culpa e uma nova possibilidade, ela decidiu reconhecer os desejos profundamente escondidos em seu coração. Ele continuava ao seu lado, sem pressionar, sem apressar, apenas esperando que ela pudesse seguir seu próprio ritmo. Certa noite, os dois sentaram-se frente a frente em um canto de um pequeno café. A luz suave do crepúsculo entrava pela janela e o ar estava agradavelmente quente. Com as mãos trêmulas, ela segurou a xícara de café e disse: "Eu decidi não esconder mais o que sinto. Certo ou errado, o que estou sentindo agora é real." Um sorriso gentil se espalhou pelo rosto dele. "Que bom. O importante é que você mesma reconheça e aceite seus sentimentos. Esse é o começo de tudo." Naquele momento, ela liberou a tensão que estava presa no fundo de seu coração. O passado com o marido, o olhar da sociedade e o fardo da diferença de idade vieram à mente, mas ele não a julgou. Pelo contrário, respeitou sua decisão e expressou seu apoio com pequenos toques e olhares. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém compreendia e apoiava plenamente suas emoções. A partir daquele dia, o relacionamento deles se fortaleceu ainda mais. Um simples aperto de mãos, um leve roçar de braços ou um olhar eram suficientes para confirmar o que sentiam um pelo outro. Não eram necessárias palavras. O interesse, a compreensão e a profunda empatia, um pelo outro, substituíam todas as emoções. Ela se redescobriu. Emoções há muito reprimidas, a excitação e a expectativa esquecidas, e uma nova esperança pela vida renasceram. Ele, ao seu lado, observava silenciosamente sua transformação, e os dois se tornaram presenças sinceras um para o outro. O espectador, nesta cena, pode sentir a resolução emocional e a sensação de segurança, assim como a confiança e a intimidade entre os dois. Agora, a excitação não é mais um sentimento proibido, mas um sentimento maduro de respeito e compreensão mútua. A tensão e a confusão se dissiparam, dando lugar a um espaço de segurança e paz de espírito entre eles. Agora, a história segue para a fase final, o desfecho e a reflexão interna. O espectador, curioso para saber qual será o fim do relacionamento dos dois e que significado essa escolha terá na vida dela, se envolve ainda mais. Com o passar do tempo, o coração de Helena tornou-se cada vez mais claro. Ao encarar a si mesma, a pessoa que havia esquecido durante 25 anos de casamento, ela encontrou a coragem para fazer sua própria escolha. O relacionamento com o jovem foi além de uma simples excitação. Mostrou a ela uma nova possibilidade de vida em seu interior. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade real e o olhar da sociedade eram questões que não podiam ser ignoradas. Naquela noite, sentados frente a frente no canto do café, os dois sentiram a presença um do outro em um longo silêncio. Ela respirou lentamente,
e tomou sua decisão. Decidi viver minha vida com honestidade a partir de agora. Não posso esquecer o passado, mas, de agora em diante, serei sincera comigo mesma. Os olhos dele estavam cheios de compreensão e respeito. Ele segurou a mão dela levemente e disse: Ótimo. Seja qual for o caminho que você escolher, eu vou te apoiar. Não se esqueça de que você não está sozinha. Naquele momento, ela sentiu pela primeira vez uma paz profunda em seu coração. Havia uma mistura de excitação e medo, culpa e esperança, mas agora ela havia aprendido a aceitar seus sentimentos e a se compreender. O casamento do passado, a fissura na relação, a sutil conexão com o jovem, todas essas experiências a tornaram mais madura e forte. O relacionamento deles agora continuava naturalmente, baseado em uma intimidade estável. Um leve toque na ponta dos dedos, a empatia no olhar, um breve sorriso, tudo isso se tornou uma fonte de força um para o outro, uma forma de se apoiarem sem palavras. Não havia um desejo de posse, mas sim um laço genuíno de compreensão e respeito mútuo. Ela não estava sozinha, e mesmo em meio ao medo, encontrou a coragem para escolher. O jovem, por sua vez, respeitou seu ritmo e valorizou os momentos em que estavam juntos. O espectador, aqui, pode sentir que a definição de amor não é a simples posse, mas a compreensão, o respeito e a paz de espírito. Ela está sentada sozinha em um banco de parque, observando o pôr do sol. Ela reflete sobre o insight que obteve em meio à tensão e confusão, aceitando plenamente seu passado, presente e futuro. E, ao se lembrar do olhar caloroso e do toque dele, sente, ao mesmo tempo, excitação e paz. A história termina aqui. O final não é uma simples conquista amorosa, mas uma jornada para se descobrir e ganhar a força para escolher a própria vida. O espectador deixa a história, lembrando-se do crescimento da protagonista, de sua reflexão interna e da profunda intimidade entre os dois. Inscreva-se e ative as notificações. Histórias sobre amor na maturidade e romance com diferença de idade são atualizadas toda semana. Para não perder, clique em se inscrever e ative o sininho.